Olá a todos, vamos resolver um exercício de cinemática. E o enunciado do exercício diz o seguinte: um ponto material se desloca em movimento retilíneo, eu vou destacar aqui, ó, o movimento é retilíneo, de tal forma que sua posição x, então ele representa a posição pela letra x, varia em função do tempo, como mostra o gráfico abaixo. Tem o gráfico aqui, a gente já vai analisar. Aí a pergunta dele vai ser assim, ó: para o intervalo de tempo entre os instantes 1 segundo e 4 segundos, calcule. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer que todas as perguntas que viram abaixo se referem a esse intervalo de tempo, delimitado entre 1 segundo e 4 segundos. Então é para esse intervalo de tempo que você precisa resolver o exercício. Não adianta analisar em outro intervalo de tempo. E vamos destacar esses intervalos de tempo aqui, ó. 1 segundo está aqui embaixo no gráfico, 1 segundo, e 4 segundos está aqui embaixo, ó. 4 segundos. Eu vou até traçar uma linha reta aqui com o próprio marcador, para mostrar onde começa o intervalo que ele pede e onde termina o intervalo que ele pede. Então, todas as respostas da letra A, B, C, D vai se referir entre os instantes 1 e 4. O que acontece depois do 4 e antes do 1 não importa para esse exercício. Bom, então vamos lá, vamos ver o que ele pergunta então. Na letra A, ele pergunta o deslocamento escalar do ponto material. Deslocamento escalar, lembra que é a variação da posição. Como aqui a posição é representada pela letra x, então a variação da posição vai ser o ΔX. No ensino médio é muito comum a variação da posição, o deslocamento escalar, ser designado por ΔS, mas nesse caso ele chamou a posição de x, então vai ser ΔX. Então vamos resolver a letra A. A letra A, eu vou resolver aqui, letra A, ele pergunta a variação da posição nesse intervalo de tempo. O que eu preciso notar? Nesse caso, ó, na letra A, é sempre para o intervalo entre 1 e 4 segundos. Como é que eu calculo o deslocamento escalar? O deslocamento escalar é a variação da posição, que é ΔX. E como é que eu calculo o ΔX? É x final menos o x inicial. Quem que vai ser o x final? Vai ser a minha posição para o instante final. E qual é o instante final? É 4 segundos. E quanto que vale a posição para 4 segundos? Acompanhe aqui no gráfico. Para 4 segundos, a posição final vale 6 centímetros. Está aqui, ó, 6 centímetros. Portanto, a minha posição final é 6 centímetros. Menos a posição inicial. Quanto vale a posição inicial? A posição inicial é para o instante inicial. E para o instante inicial é 1 segundo. E para 1 segundo eu vejo que a posição inicial, acompanhando aqui no gráfico, vale 4 centímetros. 4 centímetros. Portanto, 6 centímetros menos 4 centímetros. E 6 centímetros menos 4 centímetros vale 2 centímetros. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra A, ele pede o deslocamento escalar. E o que ele pergunta na letra B? A distância efetivamente percorrida pelo ponto material. Nesse caso, eu desenhei aqui a trajetória desse ponto material e a gente vai ter um cuidado de perceber exatamente qual foi o movimento desse ponto material. E aí a gente vai analisar com mais cuidado o gráfico. O gráfico mostra que no instante 1, que é o início do instante que ele perguntou, lembra que todas as perguntas se referem entre os instantes 1 e 4 segundos. No instante 1, o ponto material estava na posição 4 centímetros. Então vamos colocar o ponto material, deixa eu baixar aqui, ó. Eu já fiz aqui, ele fala que é um movimento retilíneo. E no instante 1 segundo, o ponto material estava aqui, ó. No instante 1 segundo. Esse é o instante 1 segundo. Como é que eu sei isso? Aqui é a posição 4 centímetros. Você pode imaginar que é até uma régua, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. No instante 1 ele estava na posição 4, ele estava em cima do número 4. E aí se você analisar o gráfico, você vai perceber que o tempo vai passando e a posição vai aumentando. No instante 1 ele está na posição 4, mas aí logo depois ele já está na posição 5, aqui assim, ó. Aqui ele já está na posição 5. Depois aqui, ó, nesse ponto, ó, ele já está na posição 6. E olhando o gráfico, dá para perceber que a maior posição que ele chega é essa daqui, ó. Essa é a maior posição que ele chega,
que está bem entre 6 e 8, e portanto é 7. Né? Então a maior posição que ele chega é 7 centímetros. Em que instante isso acontece? No instante 2 segundos. Ainda não acabou o intervalo de tempo considerado, ele quer até 4 segundos. Mas é a posição maior que ele chega, 7 centímetros. Então vamos colocar lá na nossa trajetória. 7 centímetros é aqui, ó. 7 centímetros é aqui. Que ele chega no instante 2 segundos. No instante t igual a 2 segundos. Então, do instante 1 até o instante 2, ele varreu toda essa distância aqui, ó. Ele veio desde a posição 4 até a posição 7. Qual a distância que ele andou, portanto? De 4 até 7 tem 3 centímetros. Né? 1, 2, 3. Portanto, nesse trajeto ele já percorreu uma distância. Então, a gente está resolvendo a letra B aqui. Ó. Nessa parte aqui ele já percorreu uma distância de 3 centímetros. Mas essa ainda não é a resposta final. Por quê? Porque aqui é o instante 2, ele quer até o instante 4. Então, vamos ver o que acontece no resto do tempo. Vamos ver o que acontece aqui no restante do tempo. No restante do tempo, então, no instante 1 ele estava na posição 4. Depois, no instante 2, ele chegou na máxima posição dele, que foi 7. E depois, o que aconteceu? Depois, a posição dele começou a diminuir com o passar do tempo. Isso quer dizer que ele começou a voltar, a descer lá naquela régua. A posição dele vai de 7, aqui a posição já é, aqui no instante 4, a posição já é 6 de novo. Ó. A posição vai diminuindo bem pouquinho, mas vai diminuindo. Ó. De tal forma que no instante 4, que é o instante final que ele quer, ele já voltou para a posição 6. Então vamos desenhar isso na régua lá, na nossa trajetória que a gente desenhou aqui. Aqui ele estava no instante 2, mas depois ele voltou pela mesma trajetória, só que sentido oposto, até a posição 6. E aqui é o instante final que a gente quer para o exercício, que é o instante 4 segundos. E, se você notar, do instante 7 para o instante... do instante 2 para o instante 4, ele foi da posição 7 para a posição 6. Qual a distância que ele andou? Lembra que distância é sempre um número positivo. De 7 até 6, ele andou 1 centímetro. Portanto, a gente tem que somar aqui na resposta 1 centímetro. Portanto, a distância que ele andou de 1 até 4 segundos foi 3 centímetros mais 1 centímetro, que dá 4 centímetros. 4 centímetros. Então, retomando aqui a letra B, só para a gente finalizar, no instante 1 ele estava na posição 4 centímetros, aí ele foi até a posição 7 centímetros, depois voltou até a posição 6. Então, ele andou 4 centímetros na ida e 3 centímetros na ida e 1 centímetro na volta. 3 mais 1, 4 centímetros, que é a resposta final. Lembra que esse fenômeno que acontece aqui nesse instante de 2 segundos é chamado de inversão do sentido de movimento. Ele estava indo a favor da trajetória, movimento progressivo, depois o movimento passou a ser retrógrado, contra a trajetória. Bom, e a letra C, o que ele pergunta na letra C? Na letra C, ele pede, letra C, portanto, a velocidade escalar média. Como é que eu calculo a velocidade escalar média, de novo, para esse intervalo de tempo de 1 até 4 segundos? Todas as perguntas se referem a esse intervalo de tempo. Velocidade escalar média, lembra que é calculada como deslocamento escalar, ΔX, nesse caso a posição é x, então ΔX, sobre ΔT. E o ΔX a gente já calculou no item A. O ΔX, para quem esqueceu, está aqui em cima, ó, vale 2 centímetros. Então é 2 centímetros dividido por ΔT. Quanto que vale o ΔT? O ΔT é entre 1 e 4 segundos. E entre 1 e 4 segundos se passaram 3 segundos, não é verdade? Para quem já esqueceu aí, ó, o exercício se refere entre 1 e 4 segundos. E entre 1 e 4 segundos se passaram 3 segundos. Portanto, o intervalo de tempo ΔT, 3 segundos. 2 dividido por 3 dá aproximadamente 0,67 aproximadamente, né, centímetros por segundo. E esse é o valor da velocidade escalar média, que é o que ele pede no item C. E, finalmente, o item D, ele pergunta quanto que vale a velocidade escalar média de percurso. Velocidade escalar média de percurso é pouco usual, é uma velocidade não muito requisitada nos exercícios, mas ela é calculada como a distância efetivamente percorrida dividida pelo intervalo de tempo.
Repara que o item A e B, a gente viu que o deslocamento escalar vale 2 centímetros, mas a distância efetivamente percorrida, deixa eu mudar aqui de cor rapidinho, o deslocamento escalar vale 2 centímetros, mas a distância vale 4 centímetros. Para calcular a velocidade escalar média, eu uso o deslocamento escalar, o ΔX. Mas para calcular a velocidade escalar média de percurso, eu uso a distância total efetivamente percorrida. Se você notar, a velocidade de percurso, a velocidade escalar média de percurso, ela é mais realista que a velocidade escalar média, né? Porque a distância que esse ponto material efetivamente andou não foi 2 centímetros, e sim 4 centímetros. Então essa velocidade aqui é uma média também, mas é uma média mais realista, porque ela usa a distância total que o ponto material andou. Quando ele foi de 4 centímetros até 7 e voltou a 6, ele não andou 2 centímetros igual o deslocamento escalar diz, ele andou 4 centímetros. E é esse valor que a velocidade escalar média de percurso utiliza nas suas contas, né? Então, velocidade escalar média de percurso, que eu vou chamar de VMP, vai ser igual à distância efetivamente percorrida, dividido por ΔT. A distância a gente já calculou no item B, vale 4 centímetros, dividido pelo ΔT, que a gente já viu ser 3 segundos, e 4 dividido por 3 dá aproximadamente 1,3 centímetros por segundo. Aproximadamente, né? Bom, é isso. Muito obrigado e até logo.